Olá pessoal, eu sou o Leandro, escritor de Dinâmicas do Equilíbrio, volume 1, Sete Luas, volume 2, O Filho das Trevas. Hoje estamos aqui para trazer a continuação de Nosso Lar, com o livro Os Mensageiros, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Neste livro é muito interessante, nós vamos ver o final da passagem de André Luiz pelo Ministério da Regeneração, onde Narcisa o entrega para Aniceto, um dos ministros do Ministério da Comunicação. E todo trabalhador do Ministério da Comunicação se dá o nome de mensageiro. Então, nesse momento, André Luiz torna-se um dos mensageiros. E lá, logo no começo, logo quando ele chega, a primeira tarefa dele é conhecer outros mensageiros. E durante boa parte do livro, quase metade do livro, cada capítulo ele conhece um personagem. E de todos esses personagens nós vamos encontrar a mesma característica. Todos cidadãos de nosso lar, preparados por muito tempo, por muitos anos, muito que eu digo é no mínimo 20, entre 20 a 50 anos, trabalhadores preparados lá pela instância nosso lar para reencarnar e terem uma reencarnação missionária, terem uma reencarnação de muita luz, de muita força, de muito trabalho no Evangelho de Jesus. E nesses casos, todos, a característica marcante é o fracasso. Como podemos imaginar pessoas preparadas durante tanto tempo virem à Terra e fracassarem? Isso é o que a gente pode perceber que acontece, claro, primeiro porque nós esquecemos, nós recebemos a bênção de esquecer, mesmo com todo esse preparo. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês dois casos. O primeiro deles era um senhor que foi preparado durante 20 anos e a missão dele na Terra seria, primeiro, não casar, e ele iria adotar 6 crianças. Ele teria que ter 6 filhos, todos esses 6 do nosso lar, da instância nosso lar, vinculados a ele de alguma forma, para que ele pudesse auxiliar na evolução, no desenvolvimento dessas pessoas, para que conseguissem se libertar de seus traumas e de seus problemas. Chegando na Terra, aconteceu que ele se casou com uma mulher extremamente viciada em sexo, e isso desequilibrou de tal forma que ele não conseguiu adotar nenhuma criança, eles também não tiveram nenhum filho, e enfim, quando ele voltou para o plano espiritual, voltou com um sentimento de fracasso enorme. Mas é interessante perceber que ele não fez nada de errado, foi um trabalhador correto, não matou, não roubou, porém, apenas não fazer o mal é muito pouco para quem teve tanto preparo. Lembram aquela história de Jesus? A quem muito é dado, muito será cobrado? Então, a pessoa passou 20 anos sendo preparado numa das instâncias mais maravilhosas do plano espiritual e não conseguiu desenvolver aquilo que tinha que desenvolver. Agora, isso é muito interessante. Nós que estamos aqui, nós que trabalhamos, principalmente se você trabalha na doutrina, se perguntar, e eu? Será que eu estou cumprindo a minha missão? Será que realmente, porque pode ter certeza, preparados nós fomos. Não tenham dúvida disso, Então, nós estamos cumprindo a nossa missão? Tem um outro caso também que eu acho muito interessante compartilhar com vocês, são vários, eu vou compartilhar apenas mais um, porque a gente tem que chegar na Terra ainda também, Então vamos lá. Um senhor, ele veio preparado para ser um missionário realmente, para ser um grande médium. Sua mediunidade iria trazer consolo, ele teria o dom da palavra, ele iria conseguir ver, ouvir, seria um grande propagador da doutrina espírita. Ao chegar aqui, ele se tornou sim um trabalhador de um centro espírita, se tornou sim um grande palestrante, porém, ao invés de ele usar, por exemplo, os trabalhos de intercâmbio, que é onde você
recebe a entidade para poder auxiliá-la de alguma forma. Ele usava esse trabalho para humilhar a entidade. Imagine, o trabalho para se trazer, o trabalho que os benfeitores têm para conseguir trazer um espírito precisando de ajuda, e chega aqui e o espírito é humilhado. E ele se tornou uma pessoa muito rica. Enfim, desencarnou também como um dos maiores fracassados do plano espiritual. E o fracasso deles, eles estão lá, no momento em que o livro foi escrito, se tratando. Eles estão em tratamento e estão realmente transformando a experiência deles em aula para os novos mensageiros que chegam, aula de o que não pode ser feito. Literalmente isso, tá? Eles têm o trabalho de mostrar, olha, nós fracassamos porque nós fizemos isso. Imaginam esse trabalho? É importante, né? Mas é importante nós termos essa noção. André Luiz foi um também que, claro, ele não tinha o conhecimento da doutrina, porém ele tinha o conhecimento de médico, por isso que ele passou 7 anos no umbral. Mas vamos continuar. Leiam, é muito importante, tá? Tem muito ensinamento. Aniceto determina com André Luiz que eles iriam para a Terra, para uma missão de 1 semana na Terra, porém eles iriam pelo caminho como se fosse caminhada. Então eles vão, e a cada momento que eles vão descendo de nosso lar para a Terra, eles vão percebendo que a energia vai ficando mais densa, mais pesada. E na metade do caminho, eles param numa instância de socorro. E essa instância de socorro, nos contam, parece um quartel-general gigantesco. A gente tem que imaginar, né? Eles dizem que das torres, tem torres que tinham jatos, que realmente eram usados para lançar focos de luz quando sofriam ataques. Enfim, tudo isso é contado aqui com mais detalhes. É importante ler para entender melhor. Eu vou focar em uma passagem apenas nessa instância espiritual, que eles ficam um bom tempo nela, mas tem uma passagem que, para mim, me chamou muito a atenção. Eles entram num departamento com 5.000 camas. E nessas 5.000 camas, tem pessoas dormindo nelas, mas dormindo um sono profundo, que André Luiz nos conta que dá a aparência de como se fosse a segunda morte. E Aniceto, ao invés de o corrigir, lhe diz que é mais ou menos isso mesmo, tá? Uma vez que a morte não existe. O que é isso aqui? Isso aqui é uma massa corporal que vai se estragando, envelhecendo, vai estragando. Isso aqui vai ficando velho, pútrido, chega uma hora que não dá mais para isso aqui continuar vivo, então nós desencarnamos. E aí o nosso espírito imortal retoma ao seu estado original e eterno. Naquele momento, essas entidades que estão ali dormindo, eles foram colocados realmente, eles foram dopados para dormir, porque a irradiação de ódio, de energias ruins que os envolvem é tão grande que eles não conseguem ficar acordados. A mente deles entra em um colapso. Então eles são colocados para dormir. E diariamente ocorre como se fosse um passe super especial, vamos imaginar assim. Diariamente, entidades de muita luz e no mesmo horário determinado, tudo com muita disciplina, se juntam ali, junto com todos os trabalhadores daquela instância, para orar para aquelas pessoas, no intuito de fazer com que eles despertem, mas despertem de forma a conseguir se manter despertos. Nesse tratamento, desses 5.000, despertam apenas 2, neste exemplo citado nos mensageiros. E quando esses 2 despertam, eles levantam e saem correndo, uma disparada. André Luiz nos conta que ele tem o intuito de querer correr atrás. Aí Aniceto lhe segura a mão e diz: calma, André, o que nós tínhamos que fazer aqui já foi feito, era apenas despertá-los. Eles não vão conseguir sair daqui. Em algum local dessa instância eles vão parar
e no departamento que eles pararem, eles serão socorridos. Não se preocupe com eles mais agora. É muito interessante. E agora vamos descer, vamos continuar descendo, eles vão chegar na Terra. E aí quando eles chegam na Terra, eles estão muito cansados, muito. A energia densa da Terra lhes traz uma sensação muito ruim de desgaste. Então eles precisam se amparar e eles se resguardam numa instância espiritual de nosso lar na Terra. E é uma casa, simplesmente uma casa. E o muito interessante agora, tá? Quem abre a porta para eles é Isidoro. Isidoro, este sim, também um trabalhador de nosso lar, um dos mensageiros, preparado por nosso lar para vir à Terra e representar uma missão maravilhosa. Este sim, um dos vencedores, um daqueles que realmente trilhou o trabalho que lhe foi determinado de forma brilhante. Ele junto com sua esposa Isabel, ambos um casal preparado por nosso lar para ali agirem daquela forma como estavam agindo. Porém, Isidoro desencarnou aos 40 anos, deixando Isabel e seus filhos. Mas Isidoro, dado a nobreza da sua obra enquanto encarnado, dado o quão bom ele foi, o quão ele conseguiu cumprir a regra, cumprir exatamente tudo que foi determinado, lhe foi dada a oportunidade de se tornar o líder da instância espiritual da Terra, ao lado de sua esposa Isabel, continuar trabalhando para nosso lar de lá da Terra, cuidando de seus filhos, de sua esposa, junto com eles. Então ele é realmente o líder da instância espiritual. O era como encarnado ao lado de sua esposa e continuou sendo logo após sua desencarnação. E sua esposa Isabel, também muito interessante. Ela também preparada, tão preparada quanto. Mas vejam só, ela, dado o preparo, não só o preparo, dado o conteúdo, o quanto ela conseguiu entregar de bem, o quanto ela conseguiu ser boa e o quanto ela conseguiu se manter na missão que foi designada para ela, ela tem o privilégio de poder ver até 20% de tudo o que acontecia do plano espiritual. E aí Aniceto explica, por que 20%? Porque se ela visse mais, iria perturbar a mente dela, ela não teria condições de ver tudo. Então ela via só, por exemplo, via os benfeitores, via os amigos espirituais, via alguma coisa de alguma entidade que precisava de ajuda, mas nunca o quadro completo, porque eles nos explicam que ver o quadro completo é muito perigoso. Nós temos muitas energias envolvendo o nosso orbe terrestre e nem toda pessoa, mesmo a mais bem preparada, consegue se manter estável vendo tudo isso. E isso veio de encontro a uma dúvida, não dúvida, mas uma preocupação minha, né? Porque nós temos muitos exemplos apenas de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, os maiores ícones da doutrina que têm essa ligação profunda com o plano espiritual, né? A gente dificilmente tem a informação da pessoa que, uma pessoa normal igual a gente, também ter esse vínculo, tal qual os tinham os primeiros cristãos, que falavam diretamente com Jesus mesmo depois dele desencarnado, ouviam, conversavam com os antecessores do cristianismo. Hoje a gente vê que é a mesma coisa. Os benfeitores se fazem presentes, se permitem ver, desde que a gente esteja cumprindo a nossa missão, cumprindo o que foi designado lá atrás por nós e por eles, e que nos foi dado o preparo, inclusive, para trilhar no caminho. Aí o que acontece nessa instância espiritual na Terra,
Eu vou deixar vocês com um pouquinho de curiosidade, não vou contar não, tá? Não vou me prolongar mais sobre os mensageiros. Só o que eu digo é fundamental para todo aquele que trabalha na doutrina ou todo aquele que é um curioso das maravilhas do plano espiritual, os mensageiros. Quem curtiu, clica no joinha. Um enorme abraço a todos. Fiquem com Deus.